A paz de Jesus, gente, tudo bem? Vou falar mais um pouquinho sobre o Atos dos Apóstolos, né? Ontem eu já postei um vídeo dando aí uma primeira introdução, agora eu vou falar mais um pouquinho sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. É lógico que não vai se esgotar hoje, mas aí a gente vai ter uns dias, né, para assimilar tudo isso e já começar a leitura para ir entendendo tudo o que eu vou passando, tá? Bom, é importante ressaltar, e logo no primeiro capítulo vocês vão ver, a importância da ação do Espírito Santo na obra lucana. Lucas, em todos os momentos, coloca o Espírito Santo como aquele que dá o poder de Deus, né? O dínamo mesmo. E ele já começa o Atos dos Apóstolos mostrando isso, tá? E fazendo um paralelismo, né? que Lucas gosta muito de fazer. A missão pública de Jesus, né, a vida pública de Jesus começa logo depois do batismo no Jordão, em que o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai para o deserto e com a força do Espírito Santo ele começa a sua missão. Não é diferente com os apóstolos. Depois de Pentecostes, né, pela força do Espírito Santo, um poder tão grande, né? E ele fala aquela narrativa bonita dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando ele mostra Pentecostes, né? Com barulho, com fogo, com tudo, né? Então é o poder do Espírito Santo que leva os apóstolos e dá início aí à igreja missionária. Igreja, como eu já disse ontem, que agora toma a forma de um novo povo. Já não é mais o povo hebreu, que lá no começo Deus tinha chamado a fazer parte de uma assembleia, é a eclésia. Agora então é o povo que aceita Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo como o Messias, como o enviado. Então é essa igreja então que começa a cumprir a missão, seguir o caminho, né? Continuar o caminho levando a salvação a todas as pessoas, porque a igreja é universal. E católico significa justamente isso, né? É a igreja universal. Bom, vamos lá. A gente vê também em Lucas que o Espírito Santo é aquele que batiza agora, né? Jesus fala assim, vós sereis batizados no Espírito Santo e recebereis a força. Então, o Espírito Santo, o batismo, quer dizer, ele confere, a partir de agora, o perdão dos pecados e o Espírito Santo. É o batismo, quando nós somos batizados hoje pelo sacramento do batismo, os nossos pecados são todos apagados e nós recebemos o Espírito Santo. Porém, nos Atos dos Apóstolos, a gente vê também a imposição das mãos dos discípulos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E é isso que a renovação vive hoje, né? A efusão do Espírito Santo pela imposição das mãos. Então existe o batismo sacramental, que confere o Espírito Santo e apaga os pecados, mas também essa prática de impor as mãos e orar para que o Espírito Santo possa realmente transformar a vida de uma pessoa. Outra coisa que a gente vê nos Atos dos Apóstolos, eu comentei ontem sobre os discursos, né? Nós vamos ver três personagens que fazem grandes discursos. Pedro, logo após Pentecostes, Estevão, por conta do seu martírio, né, da sua morte, e Paulo. Então são três personagens que fazem grandes discursos. E é lógico, Lucas usa esses discursos para colocar também o seu ponto de vista ali na história. Um outro detalhe. Eu disse ontem que a intenção dos Atos dos Apóstolos não é contar a história dos 12 apóstolos, tá? Mas sim, numa primeira parte, da igreja de Jerusalém, tendo como protagonista Pedro, e na segunda parte, a partir do capítulo 13, a missão de Paulo, né? Paulo que sai em missão, fundando igrejas, levando o evangelho, batizando as pessoas, os pagãos. Então essa é a segunda parte. Porém, alguns outros personagens têm destaque nos Atos dos Apóstolos. Eu acabei de falar agora de Estevão, tem Filipe, Tiago e as mulheres.
as mulheres são personagens recorrentes na obra de Lucas, tanto no Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos, né? Vocês vão perceber que existem comunidades que são coordenadas e dirigidas por mulheres. Eu já falei isso lá nas pequenas epístolas de Paulo. Agora vocês vão ver ali a narrativa a partir da visão de Lucas, de tudo que Paulo fez. A gente já falou das cartas, agora vocês vão ver essas igrejas nascendo, né, na prática mesmo. Bom, outra coisa. Os Atos dos Apóstolos, ele descreve o começo e o desenvolvimento do movimento cristão e os seus obstáculos, né? Sempre conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, no capítulo 10, versículo 26, que foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 26. Está escrito assim, eu só preciso achar aqui na minha Bíblia. Perdão, capítulo 11, versículo 26. Perdão, a Bíblia estava na folha anterior. Capítulo 11, versículo 26, está escrito assim, ó. E foi na Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos, né? Eles não eram chamados de cristãos, principalmente pelos opositores desse movimento cristão. Eu já contei várias vezes, né? O cristianismo nasceu ali do judaísmo, mas logo eles foram tomando direções completamente diversas e todo aquele momento ali, né, eu já contei várias vezes. Então, os opositores não chamavam os cristãos de cristãos, chamavam de nazareus, porque eles seguiam Jesus de Nazaré, o nazareno. Então, eram os nazareus, ou aqueles que seguiam o caminho. Quando Lucas coloca, é o caminho. Mas não chamavam de cristãos. Por quê? Porque se eles chamassem, se eles reconhecessem que os seguidores de Jesus eram cristãos, eles estariam reconhecendo que Jesus era o Cristo. E eu já expliquei também que Cristo é o Messias, o esperado, o ungido. Então eles não queriam reconhecer que Jesus Cristo é o Messias esperado, é o Cristo, é o ungido. Então eles não chamavam de cristãos os seguidores de Jesus. Eles chamavam de nazareus ou daqueles que aceitavam o caminho, tá? Ó, já tá com quase 9 minutos de vídeo, eu já vou parar por aqui para não ficar muito longo, e aí no meio da semana, no final da semana, eu coloco mais vídeos a respeito dos Atos. Mas eu acho que já dá para a gente começar, pelo menos os primeiros capítulos, que fala bastante ali de Pentecostes, do discurso de Pedro, do começo da igreja, da formação da igreja, da importância que Lucas dá justamente por narrar, né, essa igreja modelo, onde ninguém passava necessidade. Não é que o rico não podia ser rico e o pobre tinha que ser rico. Não, não é isso. Mas a intenção é mostrar uma igreja onde ninguém tinha necessidades, onde um socorria o outro, onde havia partilha, onde havia o amor, onde havia o comprometimento de todos. Tá? Então, isso a gente vai ver aqui no começo dos Atos dos Apóstolos, e aí durante a semana ou no final de semana que vem eu coloco alguma coisa sobre Paulo. Por quê? Porque Paulo tem um papel fundamental, né, no escrito de Lucas, justamente porque Lucas era companheiro de Paulo, e que ele tentava defender, justificar Paulo, porque ele era muito criticado, e isso eu conto um outro dia. Fiquem com Deus, Deus abençoe, tchau, tchau.